Bom, são 7h04, vamos começar, e é ideal a gente começar aqui no momento certo, justamente para a gente poder seguir com o tempo e não estourar. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, bom que nós temos várias pessoas aqui conectadas para a gente poder transmitir esse conhecimento aí para vocês. Bom, vamos lá, o meu nome é Fabrício Ganzerla, eu sou alumno da Ohio University, como uma boa parte dos que estarão aqui, acredito que a maioria. A ideia dessa live hoje é fomentar esse grupo que foi criado pelo LinkedIn. Então, o grupo foi criado numa iniciativa de realmente juntar os Bobcats brasileiros, aqueles que participaram de algum curso ou que estiveram em algum momento na Ohio University. E eu percebi que faltava uma interação entre esse número de pessoas aí. E aí que o grupo foi criado. E hoje, precisamente, nós temos uma dupla comemoração que eu queria colocar para vocês aqui. Primeiro é a nossa primeira live, nosso primeiro evento aqui do grupo, voltado para o grupo. Nós temos pessoas de fora do grupo também. O evento é aberto, mas ele é voltado principalmente para as pessoas do grupo, os alumni brasileiros da Ohio University. Então, essa é a primeira comemoração, nosso primeiro evento que está sendo realizado aqui. A segunda comemoração é que, precisamente hoje, nós ultrapassamos a marca de 900 integrantes no nosso grupo. Então, é um trabalho que está sendo feito aí de realmente contactar as pessoas, encaminhar o convite, trazer elas para participar. E hoje nós batemos, até pouco antes da live aqui, nós estávamos com precisamente 905 integrantes do grupo. Então, é uma comemoração bem interessante, bem bacana, porque realmente mostra a força desse grupo, o tamanho da comunidade que são os alumni brasileiros da Ohio University. Então, falando um pouquinho de nós, até apresentando aí o palestrante, como eu já falei, eu sou o Fabrício, tem o Augusto Salomão, que vai falar aqui com a gente hoje. O Augusto, ele também fez o mestrado lá conosco, participou do mestrado na Ohio University, também é um Bobcat, junto com a gente, e está aqui para falar hoje sobre vendas exponenciais. Colocando um pouquinho no contexto, temos a Ohio Business Consulting, que é a consultoria empresarial. Ela tem esse nome porque foi criada lá em Ohio, a ideia surgiu de lá durante o curso de mestrado, apesar de que é totalmente desvinculada da Ohio University. Mas nós estamos em contato com eles constante lá e em breve vão ter mais novidades aqui para o grupo, aí para os participantes, para os ex-alunos da Ohio University no Brasil aqui. Então, logo, logo eu devo estar publicando mais novidades aí para vocês. Não vou abrir agora, porque senão eu estragaria a surpresa. Eu quero estar com o pacote completo para comunicar a todos vocês aí. Então, bom, eu sou o Fabrício, eu sou consultor empresarial, tenho a Ohio Business Consulting e sou o administrador do grupo aqui dos alumni. E junto hoje, para falar com a gente, eu venho o Augusto Salomão, que também é um Bobcat, alumni. Ele é diretor B2B de vendas, B2B da Algar Telecom, e também autor do livro, que a gente vai falar bastante hoje, Moonshot Sales, que alguns já devem conhecer e que ele escreveu também depois do curso lá. Então, Augusto, boa noite, obrigado aí pela participação, obrigado de estar se disponibilizando nesse tempo, nessa quinta noite aqui, para falar um pouco com a gente e contar um pouquinho aí da sua carreira e da sua história. Tudo bem, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui a participar dessa iniciativa com os ex-alunos aí da Ohio University. Eu sinto honrado em ser um ex-aluno da Ohio University e honrado de ser o primeiro convidado do evento virtual do grupo. Tem muita gente aí de fora, né, que tem interesse aí sobre vendas exponenciais também. Boa noite a todos, boa noite aos ex-alunos. Muito obrigado aí pela presença. E também a Ohio Business Consulting aí que está promovendo o evento, né? Eu, como você já disse, né, sou um ex-aluno da Ohio University. Eu sou engenheiro de formação, né, e as pessoas sempre perguntam como é que raio que um engenheiro vai para o mundo das vendas e escreve um livro sobre vendas exponenciais, né?
Mas eu tive as vendas sempre constantes na minha vida, desde criança, com meus parentes, com meus tios. Desde os 10 anos que eu me conheço vendendo alguma coisa. Comecei lá vendendo em loja, depois fui para o segmento B2B e sempre vendi. Então para mim, a venda sempre teve presente, foi muito fácil, né? Então, quando eu comecei a minha carreira como vendedor, eu tive a oportunidade de conhecer vários e vários exemplos de vendedores brilhantes e exponenciais ao longo da minha vida. Eu acho que eu tive contato em algo mais de 600 vendedores. Quando eu escrevi o livro, eu tinha contado isso, mas eram mais de 500. Agora deve ter mais de 600 ou talvez até 700 vendedores. E eu percebia que tinha um grupo sempre de vendedores e que eles se destacavam em relação aos outros, né? E eu comecei a observar esses comportamentos desses vendedores para poder, depois a gente vai poder falar um pouquinho do livro, do comportamento desses vendedores que a gente chama de vendedor exponencial. Então, o livro aí é um livro, eu já vou fazer o merchan, né? Ele está disponível na Amazon, tanto em português quanto em inglês, é só entrar lá, digitar Moonshot 6, vocês vão achar o livro. Eu estou cedendo aí, a Amazon está cedendo aí 2 livros aí para o Fabrício poder sortear no final, depois ele comenta. Mas é um livro sobre vendas exponenciais, sobre a experiência de vendedores excepcionais que eu tive a oportunidade de conviver nesse mais de 22 anos de contato direto com a venda profissional, né? Então, esse livro conta um pouco disso e desse comportamento dos vendedores exponenciais. Que bacana, que bacana. E vamos lá, e como o Augusto mencionou, no final aí da live nós vamos sortear 2 livros, não no final da live, porque para sortear aqui a gente vai fazer um sistema de sorteio virtual. Então eu queria pedir para todos os que estão presentes aqui acompanhando a live, que ao final da live, basta dar um like no post principal da live, que está lá no Instagram da OBC, e através desses likes eu vou selecionar todos, vou gravar o sorteio virtual e nós vamos sortear os 2 livros aí que o Augusto está cedendo para nós, para os participantes de hoje. E aí depois eu entro em contato, lógico, para pegar o endereço de envio. Mas para participar do sorteio, basta dar o like no post principal da live de hoje. Tudo bem. Então tá bom, Augusto, muito jóia. E aí conta para nós então, que história é essa de vendedores exponenciais, de Moonshot Sales? Da onde saiu essa conversa e o que isso quer dizer? Conta aí para quem não conhece. Isso é engraçado. O termo Moonshot, ele é muito usado na área de tecnologia, né? Ele vem lá da Califórnia, que significa você mirar no impossível e fazer coisas no presente para que você atinja aquilo que dito é impossível, né? Porque se você olhar para cima e tentar dar um tiro da Terra em direção à Lua, a gente provavelmente não vai conseguir. Mas se você não mirar e não tentar, você com certeza não conseguirá. Então, o Moonshot veio de uma passagem que eu tive em 2017 na Singularity University, na Califórnia. Eu fui um dos brasileiros selecionados para participar de um programa piloto sobre empreendedorismo. E eu conheci muita gente diferente, muito empreendedor com visões diferentes, com negócios diferentes, com potenciais de crescimento diferentes. E foram 10 dias que eu passei lá, muito bons, né? Eu aprendi muito com o empreendedor, porque o empreendedor ele pensa naquele futuro, ele sonha primeiro, para depois começar a realizar. E coincidentemente, quando eu voltei ao Brasil, no final de 2017, eu calculo aí tudo que eu já vendi na minha vida, mais as equipes que eu tive a oportunidade de gerenciar ao longo do tempo. E coincidentemente eu atingi o valor de 1 bilhão em vendas quando eu voltei em 2017. E aí eu comecei a ler a história de trás para frente e olhar e falar, olha, passou tanta gente boa, tantos vendedores com recados importantes, tanta gente que sabe muito de venda, que tem comportamentos super interessantes com o cliente, que vendeu bastante. E eu pensei, eu preciso registrar. E na literatura faltam livros de vendas B2B relatando cases, né? Os americanos gostam muito de dar exemplo a partir de cases. E eu fiz um livro que tem um pouco de teoria, mas a cada página, principalmente, tem um case de um desses vendedores, meus próprios cases e de vendedores profissionais e exponenciais que passaram na minha vida. Então, eu resolvi registrar isso em livro, começamos a escrever isso a partir de 2018, e em 2019 nós fizemos um lançamento. E agora, no ano passado, em 2020, nós fizemos também um lançamento
em inglês, né? Então, retrata toda essa experiência de venda aí com mais de 500 vendedores que eu tive ao longo do tempo. E por que é exponencial? Porque todos esses vendedores que eu conto as histórias e coloco os cases, ele tem algo de diferente em relação aos outros. São vendedores que planejam muito bem, eles têm um quê de planejamento antes de ir para a execução, de propriamente dito, lançar uma proposta para o cliente, eles planejam de forma muito estruturada. São vendedores que procuram ter uma visão big picture do mundo, saber o que os fenômenos que acontecem no mundo influenciam na venda, no produto, no serviço que eles estão vendendo. São vendedores que têm uma execução premium. Depois que eles planejam, sabem onde está o cliente, quais são as dores do cliente, entendem qual é o negócio do cliente, eles partem para a execução. E fazem uma proposta adequada ao negócio do cliente final e da empresa que eles representam. Então, eles têm essa execução. E depois, eles têm um fechamento que eu chamo no livro, que é a chave de pescoço, né? Que é a hora que você já fez tudo certo, você já fez tudo que você podia para o seu cliente, e você tem que dar uma chave de pescoço para poder fechar essa venda, né? Inclusive, eu tive muito problema quando fui fazer o livro em inglês, porque eu tentei usar uma expressão de forçar o cliente a dar fazer uma decisão, né? E algumas pessoas me deram feedback, você não pode falar isso em inglês, que o cara pensa que forçar, dar chave de pescoço é isso mesmo, tal. E aí eu tive que até mudar para encorajar. Mas, basicamente, o vendedor exponencial executa essas 4 fases de forma excepcional. Tem a última fase, que é o Customer Care, que é o pós-venda, né? Exato, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas conta uma coisa para nós, Augusto. Você mencionou essa questão de execução, de disciplina, de foco, mas e nesse momento que a gente está vivendo, como é que está essa situação? Até para contextualizar quem está acompanhando a live aqui, nós já tivemos um evento com o Augusto também no passado, em 2019, quando ele estava lançando o livro, e lógico que várias situações, o momento mudou de lá para cá, principalmente falando por questões, as limitações que a pandemia está impondo para o mercado em geral. E como é que fica essa questão da venda exponencial nesse momento que a gente está vivendo? Dá para fazer uma venda exponencial virtual, Augusto? Opa, dá muito, né? A gente tem que aproveitar, inclusive, porque é uma oportunidade. É muito engraçado que em março do ano passado, quando eu estava concluindo o livro em inglês, eu queria dar uma atualizada, eu não queria simplesmente traduzir o livro em português para o inglês, e eu precisava acrescentar questões novas, né? E naquele momento, infelizmente, estava começando a alastrar aqui no Brasil a pandemia, no mundo inteiro, né, da Covid-19, e eu comecei a falar como é que as vendas vão se portar nesse novo mundo, eu não gosto dessa palavra novo mundo, mas nessa nova realidade que está acontecendo no mundo, que infelizmente está ficando por muito tempo, né? E aí eu tive a ideia de fazer uma pesquisa, um survey com vários vendedores que eu tive contato quando eu estava escrevendo o livro em português, e entrevistei vendedores nos Estados Unidos, em Portugal, na China e, logicamente, no Brasil. Peguei um grupo de 40 vendedores e fiz a pergunta como é que estão as suas vendas. Vendedores do segmento de business to business, como é que estão as suas vendas, acontecendo essas vendas nesse novo momento que não pode visitar, tem lockdown, aquela coisa toda. E de forma muito interessante, todos eles me relataram que cresceram em performance. E aí tem até um número assim que eu tentei colocar um pouquinho de número, não vale como pesquisa, mas vale como uma constatação. Eles tinham aumentado a performance dele em 40%. E eu fui entender, mas como é que esses vendedores aí conseguiram aumentar a performance em 40% fazendo vendas de forma virtual, né? Eles me disseram, primeiro, as vendas se tornaram muito mais objetivas. Antigamente eu tinha que pegar o carro para visitar o cliente e fazia 3, 4 visitas pensando numa cidade como São Paulo, né, que você tem que visitar o cliente. E agora eu faço 8. Porque eu converso com o cliente, ele já desliga seu objetivo, o cliente é objetivo, a gente já vai para a solução, a gente estuda e fecha negócio. Segunda coisa, eram vendedores de diferentes setores, né? E eu ressalto sempre essa questão de visão big picture, olhar a crise, visto que sempre há oportunidade da crise, olhar a crise sob diferentes perspectivas, sobre economia, sobre saúde, sobre política e outro. E esses vendedores fizeram uma coisa super interessante, eles falaram assim,
o que meu produto ou serviço pode ajudar as empresas nesse momento da crise. Ou seja, para quais segmentos de negócio eu vou mirar vender o meu produto ou serviço de forma a driblar essa crise, a achar uma oportunidade dessa crise. Então, eles me mencionaram, olha, eu tenho um produto e eu passei a vender para o segmento de tecnologia, porque o segmento de tecnologia nessa crise está crescendo. Eu passei a vender para o segmento de alimentos, porque o segmento de alimentos nessa crise está vencendo. E esse comportamento aliado a uma persistência e a maneiras diferentes de se relacionar com o cliente mantiveram uma performance desses vendedores que já eram exponenciais muito superior, né? Então, usaram a tecnologia, visão big picture, fazer as coisas de forma diferente e a objetividade proporcionada pela crise, né? Pelo mundo virtual. Então, dá para ser um vendedor exponencial no mundo virtual. A gente está experimentando isso e eu acredito que é um fenômeno que não tem volta, que vai continuar. Olha só, interessante. Deixa eu só fazer um comentário aqui, depois eu vou pegar que a gente tem 2 comentários aqui que eu queria trazer do pessoal. Eu acho bem interessante, hoje também estava conversando com um colega vendedor da área e ele relatou essa mesma coisa que você mencionou, que por conta dessa situação de restrição, de não poder sair para fazer as visitas, que ele estava realmente usando a tecnologia e fazendo as visitas virtuais. E que ele pulou o número de 5, 6 visitas, às vezes 3, 4, dependendo da cidade, que nem mencionava, para 50, 60 num dia, porque ele consegue fazer as reuniões virtuais, reuniões objetivas de meia hora, direto, e passou a render muito mais. Lógico, aí tem algumas perguntas que eu queria fazer para você, mas antes disso, deixa eu ler 2 comentários. A gente tem um comentário aqui do tic.br, que está dizendo aqui que tem usado muito as redes sociais, e realmente as redes sociais se tornaram uma ferramenta essencial nesse momento que a gente está vivendo. E aí, por fim, nós temos uma pergunta da Anete também, perguntando se você tinha contatos com alguém da área têxtil. E aqui ela está realizando também que nós estamos congelados na tela. Vocês estão conseguindo, a live está funcionando de acordo? Se alguém puder só mencionar aí nos comentários. Tá? Augusto, você está vendo bem, está ouvindo bem, certo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Mais alguém está vendo? A live está funcionando, está travada? Eu acho que sim, viu? Tá funcionando bem, parece que sim. Tá, tudo ok, live ok. Tá. Ok, Anete, talvez seja o seu lado aí, a sua conexão que não esteja funcionando. Mas respondendo a pergunta dela, você alguma vez teve algum contato com alguém da área têxtil nessas suas pesquisas, nesses seus contatos aí? E como é que tá essas vendas nessa área específica aí que a Anete está perguntando? Se você teve algum contato. Dentro desse grupo aí de vendedores que eu entrevistei ao longo da carreira, eu sim entrevistei vendedores aí da área têxtil, principalmente ali na região de Campinas, um pouquinho depois de Campinas, tinha uma área têxtil aí muito forte. Americana. Isso. E assim, o comportamento é o mesmo, né? É lógico que a gente tem que sempre adaptar, né? A área têxtil, por exemplo, ela começou a sofrer uma concorrência muito forte da área da China e de outros países asiáticos, né? E ela teve que se tornar mais competitiva. Mas, por exemplo, o meu setor, ele também sofreu concorrência dos asiáticos e você tem que driblar essa concorrência. Eu tenho um caso que eu sempre conto, que eu fui vender para uma empresa aqui que fabrica produtos para Apple, aqui na estrada de Jundiaí, e o cliente é uma empresa chinesa, e eu me deparei fazendo uma proposta, e quando eu tinha uma proposta muito boa, tinha estudado o cliente, tinha me relacionado muito bem com o cliente, tinha entendido a real solução que eu poderia propor para o cliente para melhorar a performance do cliente, eu levei uma boa proposta e fui surpreendido pelo cliente ter escolhido a China Telecom. Eu imaginei, a China Telecom não tem operação, na época não tinha operação no Brasil, como é que ela fez, né, para vender para esse cliente específico, né? E ela se adaptou. Ela foi lá buscar um fornecedor brasileiro para poder subfornecer para ela poder vender para esse cliente. Logicamente, a nossa proposta na época era tão bem estruturada e atendia o cliente de forma tão mais rápida e melhor
que ele acabou mudando de ideia e vindo para nós. Então, a palavra-chave aqui é adaptação, né? O vendedor tem que adaptar a realidade. Já sabendo que um setor específico vai sofrer concorrência ou vai sofrer uma determinada crise, tem que buscar caminho, mas tem que buscar caminhos antes, porque depois se torna uma obrigação, né? Uhum. Exatamente. E aí vem a minha pergunta. Aqui só respondendo, a Neto perguntou também qual que é o setor que você atua, se é B2B. Sim, é B2B. Uhum. Na área de tecnologia, B2B, certo? Isso aí. Perfeito. E aí, Augusto, você mencionou a famosa chave de pescoço ou o ultimato final, a forma que era para realmente fechar o ponto com o cliente. Como é que fica isso, essa situação no virtual, o famoso olho no olho, a linguagem corporal? Você consegue, é possível, na sua visão, extrair isso dos clientes e fazer a venda? É muito possível, Fabrício. Você sabe que eu conto aí um pouquinho no livro das 4 etapas aí que o vendedor tem que seguir, e a chave de pescoço que eu conto é a penúltima delas, né? A hora que você traz o contrato na mão. E é importante, para entender um pouquinho da chave de pescoço, entender dessas 2 etapas que vêm antes da chave de pescoço, né? Porque a primeira etapa é que o vendedor exponencial é um vendedor que tem sonhos e ele planeja para atingir esse sonho. Então, a primeira coisa é pensar, por que eu vendo? Eu vendo, muitas vezes, o meu sonho, quando eu era vendedor, que ainda sou, era comprar um apartamento. Então, eu moldava as minhas vendas no intuito de comprar meu apartamento, não para bater a meta, porque minha meta era obrigação de bater. Então, eu vendia 3, 4, 5, 6 vezes a meta de forma a atingir meu sonho. Mas, para fazer isso, eu planejava. Eu buscava entender o que esse cliente faz, o que o meu produto e meu serviço, vale para qualquer vendedor, ajuda no negócio do cliente, seja ele uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, o que eu posso trazer de experiência para o meu cliente, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Eu tento entender o comportamento desse cliente. Eu utilizo muito as redes sociais para ver o que a pessoa gosta, o que ela faz, o que é importante para ela quando é uma pessoa física, o que é importante para a empresa, quais os valores da empresa para a qual eu vou vender. Eu olho isso muito de perto, planejo e crio um plano. Eu vou visitar e pretendo, na primeira visita, na primeira conversa, obter esses resultados. Então, tanto faz se é virtual ou presencial. Eu chamo uma videoconferência com o cliente e eu quero ter aqueles resultados nessa videoconferência, porque eu planejei, eu sei um pouco da empresa. E nessa primeira reunião, normalmente, eu tenho que ouvir para eu poder oferecer a melhor solução. Então, essa é a primeira etapa do vendedor exponencial. A segunda, antes de chegar na sua pergunta da chave de pescoço, a próxima etapa é a execução. A execução é, entendi o meu cliente, entendi o que eu posso ajudar meu cliente, o que eu posso fazer agora, eu preciso montar alguma coisa para eu vender para ele, eu pegar um produto que é a minha empresa, o produto mais adequado da minha empresa para oferecer para esse cliente, e nesse momento, as 2 palavras-chave são transparência e resiliência. Transparência por quê? Seja claro com o seu cliente. Fale para ele dos benefícios e das coisas ruins do seu produto ou serviço, porque nenhum produto é perfeito. Quais são as desvantagens do seu produto? Mas fale também das suas vantagens. Fale de tudo, seja sempre transparente e resiliente, porque você vai provavelmente ter que ir e voltar várias vezes em busca da solução ideal do seu cliente. Aí eu já chego no seu ponto, que é a chave do pescoço, que é a próxima etapa. Ou seja, se eu estudei meu cliente, se eu entender soluções, tive idas e vindas com o meu cliente no intuito de oferecer a melhor solução e apresentei uma proposta que eu tenho certeza que é totalmente adequada às necessidades dele, agora eu preciso fechar. Porque lembre-se, o vendedor exponencial, o vendedor que tem moonshot, ele tem sonhos. Então ele precisa passar para o próximo cliente, porque ele precisa vender muito, porque ele precisa buscar o sonho dele. E o sonho às vezes muda, o sonho às vezes é um apartamento, como eu tive, às vezes é um carro, às vezes é uma viagem. Então o vendedor exponencial tem que fechar as etapas rápido para poder passar para o próximo cliente, para poder alimentar esse processo. E na chave de pescoço partindo do princípio que você já executou as 2 etapas anteriores muito bem, a gente tem que forçar o cliente a ter uma decisão. E aí há maneiras e maneiras e virtualmente não muda. Fala, olha, cliente, eu já entendi, tem mais alguma coisa que eu posso
fazer para melhorar? Eu já consegui entender, eu entendi corretamente as suas necessidades. O que eu faço para poder mudar? Preciso mudar? Aí, não tá ok. Aí você vai ter duas. Então, por favor, como é que a gente pode prosseguir com a assinatura, com próximos passos, para a gente poder fechar o contrato? E aí você vai ter 2 ou 3 respostas possíveis. Né? A primeira resposta possível, ele vai falar assim, vamos fechar, vai acontecer no final do mês, você vem aqui, a gente assina, ou a gente agora não assina mais, é tudo virtual também. Ou ele vai dizer, não, não dá, infelizmente mudaram as coisas e eu não consigo fechar agora. Ou ele vai dizer, talvez, eu não consigo agora, e vai colocar uma objeção. E aí você tem que entrar e forçar para retirar essa objeção. Eu já tive casos, por exemplo, o cliente falou assim, olha, eu não consigo fechar com você agora porque a minha empresa não tem mais orçamento. E, logicamente, eu voltava e falava assim, vamos fazer o seguinte, você não tem orçamento para pagar, normalmente é final de ano, né? Dezembro, novembro. Então, eu instalo o serviço para você, fica como trial, e você me paga a partir de janeiro. E com isso eu consigo uma decisão do cliente e fecho uma venda, uma determinada venda. Então, o importante nessa etapa é você, de uma certa forma, dar uma chave para o pescoço para poder fechar. Agora, vão haver, né, grande parte das vezes, o cliente vai dizer não e você tem que deixar a porta aberta, porque esse cliente que disse não, você já passou por diversas etapas com ele, passou por planejamento, passou por execução, e ele é um potencial lead, é um potencial cliente para uma próxima rodada. Então, deixe as portas abertas. Então, a chave de pescoço significa usar bem todas as etapas anteriores e aí forçar o cliente a ter uma decisão, visto que o vendedor exponencial, ele tem um sonho e ele tem que seguir a vida. Nossa, excelente, muito bom. Então, sendo virtual, sendo presencial, não faz diferença. Realmente dá para continuar fazer a venda, mesmo nesse mundo que a gente está vivendo. E aqui, só para ler os comentários, a gente tem o comentário aqui do Sobreira Guedes, que conhecer bem o cliente é fundamental, e entender as necessidades e as dores do cliente, eu concordo. Eu acho que em qualquer situação que vai tratar com 2 pessoas, é preciso conhecer a sua audiência, conhecer com quem você vai estar tratando. Então, principalmente com o objetivo e com o sonho, como você está mencionando. E aqui o Chic BR também mencionando que atuou por muitos anos no setor de óleo e gás, e planejamento, estudar o cliente, a conta, plano, é tudo. E realmente, você saber conhecer o seu cliente, conhecer a venda que você vai estar querendo fazer, o motivo, o porquê dessa venda, o que te motiva a fazer essa venda também é fundamental. E aí eu acho que vem o ponto que você menciona no livro, que também é criar necessidades e oportunidades. Eu acho eu achei bem interessante esse ponto, porque realmente, assim, como você menciona, e já foi mencionado no livro, muitas vezes o cliente não está sabendo muito bem o que ele quer, ele precisa de uma solução para o problema. E aí é que o vendedor tem essa função de ir lá e apresentar essa solução para o cliente. É por esse caminho? É por esse caminho, né? Você tem que conhecer. Eu acho que eu dedico aí umas 40 páginas do livro sobre entender o que seu cliente precisa. Porque muitas vezes o seu cliente não sabe o que ele precisa. Porque ele não conhece a sua empresa, não conhece o potencial de serviços e produtos que a sua empresa, a empresa que o vendedor pertence, pode oferecer. Eu cito vários casos, né, que eu tenho sobre entender entender a necessidade do cliente e sobre criar a necessidade do cliente, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, tem um cliente que eu atendi, que é uma empresa de software em Campinas, por muitos anos, enquanto vendedor, isso lá para 2003, 2004. E uma vez esse cliente nos deu a oportunidade, eu fui recebido pelo diretor de TI da empresa, e ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu vendo telecomunicações e tecnologia, grande parte dos produtos de telecomunicações são commodities, são produtos de links de internet, coisas desse tipo. E esse cliente me chamou e falou o seguinte, olha, eu quero um link tal, desse jeito, eu já sei quanto custa, eu tenho a proposta dos seus fornecedores e não tente me enganar, porque eu quero isso, dessa maneira. Eu falei, tá bom, nós temos isso no nosso portfólio,
Mas eu gostaria de entender um pouquinho a sua empresa. E ele começou a me explicar, falou, olha, eu não vou abrir a empresa, né? Mas nós somos uma empresa de software, nós fazemos softwares e aplicativos para a área de tecnologia, para a internet. E eu tenho essas dores, acontece isso no meu negócio, e se eu não atender rápido o meu cliente e perceber que o meu cliente final está com um problema muito rápido, eu posso ter problema em perder clientes, e são clientes sempre de grande porte que eu tenho e tal. E eu fiz aquela anamnese, como dizem os médicos, né? Entrevistei a fundo o cliente, andei pela fábrica de software do cliente e pedi uma oportunidade. Cheguei no final da reunião e falei, olha, por favor, eu entendi o que você me pediu, eu posso te dar o preço, inclusive, agora, mas eu queria uma oportunidade para fazer uma proposta para você numa solução mais adequada para a sua empresa. Me dá alguns dias. E ele falou assim, não, mas vai demorar muito. Me dá alguns dias que vai compensar, vai ser um negócio legal, estou pensando em alguma coisa aqui. E voltei para a empresa, chamei lá a nossa equipe de pré-vendas e tal, e calculando soluções, e montamos uma solução que nós julgamos super bacana para o cliente. Voltei no cliente, na reunião já pré-agendada, e falei, olha, temos aqui, eu trouxe essa solução para você, eu acho que isso vai atender a sua fábrica aí de software, vai atender muito bem, inclusive esse ponto seu de perceber que há um problema com o seu cliente final vai melhorar muito, você vai perceber muito mais rápido com a solução que eu estou te dando, e é isso, e custa tanto. E ele chegou e falou assim, mas você é louco, você tá pirado, eu te pedi um negócio que é muito mais caro e você está trazendo uma coisa diferente, muito mais barato. Você é louco, você está deixando dinheiro na mesa e tal. Eu falei, não, cara, me desculpa, eu não estou deixando dinheiro na mesa e eu estou, na verdade, oferecendo uma solução que é mais adequada ao seu negócio, que vai trazer melhorias para o seu processo, que vai fazer você economizar dinheiro no seu processo de fabricação de software e vai atender melhor seu cliente. Por acaso, a solução que eu trouxe é mais barata. Por acaso. No entanto, é só uma coincidência. E aí foi super legal que a gente acabou fechando o contrato e ele deixou de ser um cliente, passou a ser um fã. Eu digo ser um fã, isso é normal de vendedores exponenciais, no seguinte aspecto. Ele foi para outra empresa e quando ele foi para outra empresa, como diretor de TI, ele me levou a empresa que eu trabalhava e sempre quando eu pedia para algum cliente, potencial cliente meu ligar, dar uma referência, esse meu potencial cliente ligava para ele e sempre as referências eram muito boas, porque ele falava, olha, não sei qual é a sua empresa, mas assim, se o Augusto te falou, eu uso o meu exemplo, mas são exemplos de vários outros vendedores aqui que eu cito no livro. Se ele te falou, pode acreditar que ele vai trazer a melhor solução para o seu negócio. Então é isso. O cliente às vezes não sabe e você tem que mostrar para ele que ele sabe. E tem exemplos, Fabrício, exemplos até no varejo, mas não dá para fazer no varejo. Vou contar uma história bem rápida. Uma vez eu mudei de casa e eu precisava comprar 2 televisões para minha casa, porque eu tinha aquelas televisões antigas, queria pôr uma televisão nova na casa nova e tal. E fui na loja da Fast Shop. Eu moro em Jundiaí. Fui na loja da Fast Shop e falei, eu queria comprar uma televisão de 55 polegadas. A vendedora me atendeu, super simpática, especialista em televisões da Samsung. E aí ela me apresentou uma TV de 50 polegadas e ela falou assim, só que é o seguinte, eu te oriento a comprar essa de 55 polegadas porque ela tem essas características e tal. Eu falei, olha, não dá para eu comprar essa de 55 polegadas porque ela é muito mais cara. Na época, quando eu mudei, era bem cara uma televisão de 55 polegadas e eu preciso comprar 2. E aí eu não vou ter dinheiro para comprar 2. Não vai atender meu orçamento. Ela falou, mas de quantas polegadas você seria, segundo a televisão? Eu falei, menor de 42 polegadas. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma promoção que surgiu na loja, se você comprar uma televisão de 60 polegadas e não mais de 55, você vai levar uma de 42 polegadas por R$1.000. Na época era muito caro uma de 42 polegadas também. E eu achei super interessante que é uma commodity, uma televisão que você consegue comprar na internet, entrar e ver e pesquisar. Eu até fiz isso quando eu não estava pagando caro. Mas ela rapidamente linkou minhas necessidades e me ofereceu um produto final das contas. Eu comprei os 2 televisores. Então, eu não sabia que eu ia comprar uma televisão de 60 polegadas. Eu queria uma menor, porque eu não tinha dinheiro.
E ela criou essa necessidade em mim. Eu comprei uma de 60 e a de 42. Então, dá para ser exponencial, dá para entender a necessidade do cliente em qualquer segmento. Sim, perfeito. Eu acho que a grande questão aí é o superar as expectativas do cliente. É você conseguir realmente entender a necessidade do cliente e entregar até mais do que ele espera. Eu acho bacana esse exemplo que você mencionou, o exemplo anterior do cliente, porque você tinha toda a oportunidade para apresentar uma solução diferente pelo mesmo preço mais caro que ele já tinha em mente. Se você baixasse 10%, desse um desconto qualquer, você ia ganhar simplesmente pelo preço, oferecendo uma solução não tão boa. Mas pela transparência, pela resiliência que você mencionou, você conseguiu não só fazer a venda, mas também conquistar o cliente da forma que você queria. E aí até o Chico BR está aqui mencionando, você fez o seu melhor. Como também a moça da Fast Shop, que você usa como exemplo, a moça vendedora da Fast Shop, que você usou como exemplo, que ela te deu realmente, trouxe uma necessidade, uma oportunidade diferente, fez uma venda diferente daquilo que você estava buscando. Então, eu acho isso muito interessante, porque realmente é nesse momento que que o vendedor, tendo essa visão exponencial, olhando para um moonshot, que nem você menciona, é aí que começa a criar realmente um relacionamento de vendas. E aí eu vou pensar mais um ponto do livro que você menciona aqui, que é o vender é a arte de se relacionar. Então, eu acho que isso é fundamental, realmente manter esse relacionamento, um relacionamento de honestidade, de transparência, para mostrar para o cliente que o vendedor está lá realmente para ajudar e para trazer o resultado. Esse é um dos pontos. Na OBC, nós já fizemos vários projetos aí na área de vendas, e esse era um dos pontos que a gente batia muito forte. Nos treinamentos de venda, no dia a dia, de construir um relacionamento com o cliente. É muito comum a gente ver nas empresas, vendeu, ótimo, vamos para o próximo. Preciso fazer meta, preciso vender, vamos para o próximo, esse daí já está vendido, vamos embora. E esquece aquele cliente. Então, é importante essa situação que você mencionou, de realmente você ter a transparência, ter a resiliência e construir esse relacionamento para vender sempre. É por aí? Estou entendendo certo? É um ponto super bacana que você traz aí, Fabrício, sobre questão de relacionamento com o cliente, né? Primeiro que, vou dar um exemplo aqui, né? Para você construir um relacionamento com o cliente, você tem que ter uma orientação, o vendedor exponencial tem que ter uma orientação multicultural, conhecer várias culturas, várias diversidades, porque isso é importante no processo de relacionamento. Eu vou te dar um exemplo, num case aí, que até está citado no livro, mas eu não ligo de citar as coisas do livro. Uma vez eu fui vender para um jornal, antigamente em 2005, 2006, ainda havia jornais impressos, um jornal de grande porte, grande circulação, e eu fui vender para esse jornal e comecei com o diretor de TI, conversando com o diretor de TI do jornal, falou, olha, eu tenho uma solução aqui super interessante, inclusive o jornal tinha um problema muito sério, que os repórteres iam na rua gravar, fazer alguma coisa, pegar alguma reportagem, gravar vozes sobre a reportagem específica, para depois ir na redação e fazer o fechamento, né? E na época eu estava vendendo uma solução de data center, né? Falei, mas, gente, por que você faz isso? Você devia pegar essas gravações dos seus jornalistas que estão na rua, ao invés do jornalista ter que voltar para fechar a redação, ele mandar para um servidor, para um cloud, na época ainda não usava muito falar cloud, mas mandar para um cloud, armazenar aquilo lá, de forma que a redação já se fecha automaticamente. As pessoas acessam os dados lá, fecham as reportagens e o jornal sai mais rápido, você consegue fechar a redação do jornal mais cedo. Fizemos uma solução muito boa, inédita para a época, mas eu não conseguia fechar, né? Aí tem a pergunta eu não conseguia fechar. Eu tinha um ótimo relacionamento com o diretor de TI. O diretor de TI amou a nossa solução e ele chegou para mim e falou, posso chamar ele chama Jorge, ele chegou e falou, Augusto, é o seguinte, aqui jornal é uma coisa mais antiga, né? E o chefe da redação, né? O cara que faz fecha a capa do jornal, é o cara que manda no jornal em qualquer área. E ele tem muita amizade com um diretor de uma empresa concorrente sua. Então ele está inseguro, ele não vai fechar com você. Você tem o melhor preço, a solução sua de longe é a melhor possível. Ninguém
apresentou nada desse jeito. E ele falou assim, olha, eu sugiro que você eu tento ajudar aqui, a gente marca um almoço com ele e tal. Eu falei assim, cara, ô Jorge, mas o que ele gosta? Qual que é o ponto? Né? Na época era difícil, as pessoas às vezes não estavam na rede social. Tal. Pô, esse cara gosta muito de whisky. Falei, nossa, eu nem gosto de whisky. Mas eu precisava chamar o cara. Então, coincidentemente, a empresa que eu trabalho, na época, foi fazer um evento aberto para os clientes, que foi uma palestra de um cara, do Johnny Walker, falando sobre o representante lá do John Walker, falando sobre os vários tipos de uísque e tal, e eventualmente tinha uma degustação. E, coincidentemente, eu falei, eu vou chamar esse diretor, chamei esse diretor. Ele foi, porque ele gosta muito de uísque, talvez não teria ido se fosse um evento corporativo normal. E aí eu sentei do lado dele, comecei a conversar e tal. E ele começou a fazer umas perguntas muito estranhas para mim, da minha família, de como é que eu portaria numa situação X. Eu achei estranho aquilo, né? Ele é de origem árabe, né? Essa pessoa é de origem árabe, e começou a fazer essas perguntas. Eu achei estranho e tal. Mas eu respondi tudo, tal. E aí, passado um tempo, ele me chamou para almoçar, conversou mais, fez algumas outras perguntas pessoais. Eu comecei a entender sobre o jornal, falar com ele e tal. E aí, de forma muito assim, interessante, o Jorge me ligou um dia e falou assim, tá fechada a venda. Eu falei, mas rápido assim, cara? Eu conversei com o cara 2 vezes e tal. Que e aí eu fui foi entender. essa? Depois eu fui entender, eu conversei com esse diretor, porque já criei uma relação bem mais próxima. E falei, cara, tem mais intimidade. Falei, por que você estava me perguntando aqui? Ele falou, não, eu queria conhecer os seus valores. Porque, para mim, as empresas fornecem serviço, as empresas vão e vai, eu posso trocar de fornecedor, mas eu queria saber dos seus valores. E eu percebi que você é uma pessoa de valor. Eu percebi que se eu tiver problema, porque não adianta falar que todas as empresas têm problema, eu posso ligar para você e você vai atender meu telefone. Então, você é uma pessoa de valor que valoriza o meu negócio. Então, por isso que eu estou fechando com você. Por isso que eu fiz aquelas perguntas para você. Então, assim, você tem que ter essa orientação e você tem que cultivar esse relacionamento, porque aí você cria o que eu te falei, que são os fãs, né? Exatamente. Relacionamento é tudo mesmo, né? Não tem... Criar essa base, esse contato é muito importante, é fundamental. É o que vai gerar depois novas vendas, novos resultados e vai ajudar o vendedor a atingir a sua meta, a atingir o seu sonho, para ser um vendedor exponencial, que nem você mencionou. Só lendo o comentário aqui de novo, sobre Era Guedes. Nesse exemplo, o Augusto conseguiu vender valor para o cliente, ao invés de vender apenas o produto. Exatamente. Eu acho que gostei bastante desse comentário, porque eu acho que assim tem alguns pontos que a gente sempre vê. Eu vi numa palestra do TED Talks que a questão das vendas, as empresas que se destacam, os vendedores que se destacam, são aqueles que não vendem algo, mas aqueles que têm um porquê. Então, esse porquê, o sonho ou a motivação é o que realmente faz a diferença, seja para uma venda, seja para uma empresa, que realmente ter o valor e, com base nisso, criar o relacionamento com o cliente, que é isso que depois vai gerar novas vendas, novos resultados. Muito bacana. Isso aí, Fabrício. Engraçado, cara, que eu sempre falo o seguinte, eu tive a sorte na minha vida de trabalhar em empresas cujos valores batem com os meus, são os mesmos do meu. E aí fica mais fácil. Eu também tive a sorte de sempre vender, e a opção, em muitos casos, sempre vender o que eu acredito. O pessoal sempre me perguntava, né, ou pergunta, você conseguiria vender cigarro? Olha, eu não fumo, não gosto de cigarro, acho que cigarro mal. Eu acho que eu até conseguiria vender cigarro, mas eu não venderia com o coração. Então, a possibilidade de eu ser um vendedor exponencial de cigarro é baixa. Mas aqui, eu entendo que tem muitos vendedores que têm que vender cigarro, porque eles precisam de vender cigarro, independente de eles acreditarem no cigarro ou não. Mas, quando você acredita, quando você trabalha para uma empresa ou trabalha para o seu próprio negócio, que você acredita nos valores da empresa que você trabalha, ou você acredita nos seus valores e esses valores batem, você consegue passar isso para o cliente. O cliente percebe. Porque nós, na profissão de vendedores, a gente transita por várias empresas, né? E a gente tem que levar, né, essa confiança para onde você trabalha. Então, não adianta você fazer mal feito numa empresa A, na hora que você migrar para a empresa B,
você carrega todo esse histórico nas suas costas. Então, o cliente, sim, ele compra por causa da empresa que você representa, por causa do produto ou serviço que você representa, mas ele também compra pelo vendedor. Uhum. Sim, com certeza. É esse relacionamento, é esse contato que tem que ter, a questão das visitas, de estar sempre presente, de estar, seja virtual, não sendo visitas, mas as reuniões virtuais, criar realmente esse ambiente propício para que a venda aconteça. Eu acho que sem isso é difícil da venda realmente acontecer e criar esse relacionamento. O Tiki está lá mencionando de novo, relacionamento se cria com autenticidade. Mencionando que no seu exemplo você foi autêntico, mostrou os seus valores, quebrou o gelo e as barreiras. E é exatamente isso, né? No dia a dia, eu acho que qualquer relacionamento entre duas pessoas, tendo a venda ou não, buscando um sonho ou não, eu acho que tem que entender as necessidades, mostrar os valores e entender, quebrar esse gelo aí que nem foi mencionado. Muito bacana o comentário aí também. E aí, nesse ponto, a gente está falando muito de sonho, de ser o vendedor exponencial, você mencionou de trabalhar com aquilo que os valores batem também, é muito bacana. Mas a gente sabe que no dia a dia, no mundo empresarial, existem metas, existem números, existe um objetivo a ser atingido ali. E como é que fica? Você vê que há alguma contradição entre as metas da empresa e o sonho de um vendedor exponencial? Os dois caminham juntos? Como é que fica essa questão de metas e números que tem que ser alcançados também? Isso é muito interessante a sua pergunta, porque assim, o vendedor exponencial ele tem que usar a meta como aliada, tá? Porque, veja só, você está trabalhando para uma empresa, a meta, na verdade, é a tradução do que a empresa sua quer ser, do tanto que ela quer crescer, de qual a margem ela quer ter. Então, se ela fez a meta, né, salvo raras exceções, ela é uma meta coerente, né? E o vendedor exponencial, o vendedor o moonshot sales aqui, não é mirar na meta, é mirar no seu sonho. Logicamente, que a meta deve estar inclusa no seu sonho, né? Você tem que fazer a meta para atingir o sonho, porque no caso de você estar trabalhando com uma empresa, você não se mantém empregado se você não atingir a meta por muito tempo, salvo raras exceções também. Então, a meta é sua aliada. Você olha a meta, só que a meta é só a metade do caminho, porque o caminho inteiro é seu moonshot. Então, assim, eu vejo as atitudes das pessoas que passaram trabalhando comigo, seja colegas, seja pessoas de outro segmento, eles olhavam com a meta assim, meta tá dada, é para ser cumprida. E eles olhavam assim, não, na verdade o que eu quero é dar a volta ao mundo viajando. E para isso eu preciso fazer 15 vezes a minha meta ao longo do tempo, porque senão eu não consigo. A meta é só um indicador para ele fazer um multiplicador, sabe? Para ele conseguir atingir um shot dele. Então, use a meta como aliado. A meta é um multiplicador para você ganhar mais vezes, porque normalmente numa empresa, quando você vende mais que a meta, você ganha mais, né? Salvo também raras exceções. Então, você tem que buscar a meta como aliado. Você olha para aquilo e fala assim, isso aqui é só o meio do caminho ou o começo, e o que eu quero mesmo é meu moonshot. Então, assim, logicamente, eu tive milhões de vários vendedores, né, enquanto gestor, que falavam assim, não, minha meta é muito alta, eu não consigo fazer. E eu sempre provoco as pessoas a trazerem uma questão diferente. Falar o que você precisa para fazer a sua meta. Porque a meta é dada e a empresa precisa que seja feita. O que você precisa? Me traz. E aí você tem soluções fantásticas. Os vendedores exponenciais trazem, não, tá bom, se você me der isso, eu trago aquilo. Então você tira essas barreiras e a meta é só um coadjuvante na história toda. E aí você vai para cima em busca do seu sonho. Entendi. Não, perfeito. Eu acho muito bacana. Eu estou lembrando aqui de um dos projetos de vendas que a gente fez e realmente foi essa questão do que era necessário para bater a meta. E aí, durante os treinamentos, durante o acompanhamento da área de vendas, a gente percebeu que realmente o ponto de relacionamento, de visitas, de contato com o cliente era onde estava falhando. Ainda naquela modalidade antiga, esperava o telefone tocar ao invés de ligar, vamos dizer isso. E aí, durante treinamentos, a gente foi falando exatamente desse ponto, de tratar, de olhar para a meta de uma maneira diferente. Olha, a meta está aí, ela precisa ser batida, ponto.
Mas o que vai fazer para bater essa meta? Então, vamos focar no relacionamento com o cliente, nas visitas. E aí começou até uma forma bem lúdica, bem interessante assim no projeto, de que realmente a pessoa começou ali uma brincadeira de quantas visitas foi feitas hoje, por dia. Isso gerou uma competição saudável dentro dos vendedores que eles começaram a aumentar o número de visitas de tal forma e os números de contratos começaram a crescer de tal forma que isso gerou resultado e eles conseguiram bater a meta bem antecipado do que era o objetivo deles. Então, assim, foi realmente uma mudança do mindset, uma mudança de estrutura para realmente olhar para essa questão de criar o relacionamento, tá sempre com o cliente, e a meta ela vai ser batida se fizer isso. É bem esse ponto aí. Ela é um multiplicador, como você mencionou. Ela está lá, não se discute. Vamos usar ela como um motivador, como um multiplicador dos resultados. E aí, Augusto, eu queria fazer uma pergunta para você e depois linkar com outro ponto. A primeira pergunta aí é a seguinte, eu vejo você mencionou muito o sonho do vendedor exponencial, que ele tem que buscar o sonho dele, mas sempre mencionou o sonho pessoal que ele vai atingir com essas vendas. Ou seja, vamos dizer, o trabalho dele de vendedor vai, lógico, auxiliar a empresa, atingir as metas da empresa, mas é olhar de uma maneira diferente para que realmente aquele trabalho seja para atingir o seu sonho pessoal. É isso mesmo? Então, o sonho pessoal, sim, e esse sonho muda de acordo com a circunstância, né? Então, como eu dei meu exemplo, meu sonho às vezes era viajar, às vezes eu já tive sonhos, inclusive, de ser promovida na minha empresa. E eu utilizei as vendas para ser promovido. Né? Então, eles vão mudando, né? Porque, assim, tem uma coisa super interessante, o Fabrício, que é o seguinte, quando você vende, você não está pedindo um favor para o cliente. Você está vendendo porque você está resolvendo um problema do cliente. Seja um problema na empresa que ele trabalha, seja uma experiência pessoal se for um cliente do B2C. Você está resolvendo. Você tá fazendo algum bem para ele. Se você faz esse processo direito e você faz um bem para o seu cliente, ele fica feliz com você. E aí esse processo do seu sonho versus o cliente satisfeito com você, ele se retroalimenta. Né? Então é muito importante que você tenha seu sonho. E o sonho, às vezes, muitos me perguntam também sobre esse sonho. É só coisa material? Não, às vezes eu já dei exemplo meu, é de ser promovido. Tem pessoas que querem vender para ajudar os outros. Tem de tudo. Mas o importante é ter isso como seu motivador, não como a meta como seu motivador, né? É isso que o vendedor exponencial tem que ter na cabeça dele todo o tempo. Fala assim, meu sonho, minha família, tudo que eu quero fazer, e as vendas são um instrumento para que eu possa fazer isso bem feito e que eu conquiste fãs, meu cliente goste de mim, porque você perceba, você vai ter um ecossistema muito legal, porque você fez os 4 processos da venda, criou cliente novo, o cliente virou seu fã, ele vai comprar de você depois, e você faz de novo o processo, criou um outro cliente novo, e ele vai virar seu fã, e esse processo vai crescendo e se torna exponencial. Né? E aí se torna exponencial, o vendedor se torna exponencial. Eu queria dar até um detalhe, né? O pessoal me pergunta, fala um pouquinho da crise, né? Porque às vezes eu converso sobre outros temas, a não ser venda, mas fala sobre a crise e tal. Essa crise devido à pandemia, que deu crise nos mercados, é uma crise de venda. Por quê? Porque as pessoas não puderam vender, seja o comércio que estava fechado, seja a área de serviço que não pôde vender, né? E aí a cadeia toda não foi movimentada, né? Aí não movimentou a indústria, não tem investidor, a indústria não cresce, não tem investidor, dá crise na bolsa, aquela coisa toda. Então, quando você fala que é uma crise financeira, é uma crise que parte das vendas, porque alguém não conseguiu vender alguma coisa. E aí as empresas tiveram que adaptar. Olha, eu não consigo vender, o comércio que não conseguia vender mais no balcão, ele teve que virar um comércio digital, ou colocar a loja no online, e aí criou outras oportunidades. E é isso que o vendedor tem que estar de olho sobre as oportunidades que se criam, né? O pessoal gosta de perguntar muito também assim, as vendas online vão acabar com as vendas face-to-face? Não vão acabar com as vendas face-to-face, sempre vai necessitar de um vendedor. Quanto mais especializado no produto, sempre vai precisar de um vendedor.
Eu cito no livro aí, exemplos aí do Facebook, do LinkedIn, que são redes sociais que vendem por si só. No entanto, na empresa que eu trabalho, uma dessas empresas me ligou, as duas, aliás, falando assim, olha, eu queria conversar com você, que eu quero vender uma ferramenta para você aí. E ela foi lá e me mandou um vendedor. Então, você olha assim, o Facebook e o LinkedIn tem um gerente de vendas, uma ferramenta social. Então, é importante ter. Então, voltando aí para a sua pergunta, o vendedor, por ele ter um sonho, ele descobre maneiras diferentes de vender e sempre haverá necessidade desse tipo de vendedor no mercado, independente do setor e independente da digitalização, né? Porque a digitalização a gente tem que usar como ferramenta para que a gente venda mais, né? É parceiro. É isso aí. Esse é o ponto que eu ia mencionar. Eu acho que a digitalização, lógico, tem os jargões que surgem aí. O Covid foi o grande impulsionador da informatização das empresas. Foi ele que acelerou a digitalização, ele que está acelerando a indústria 4.0 no Brasil. Talvez sim, talvez não. Não vou entrar nessa questão aqui. Mas eu acho que é importante isso que você mencionou, de que a digitalização são ferramentas, são formas, é mais um canal de vendas. Eu vou dar um exemplo prático aqui, e aí é que eu queria entrar na pergunta para você também. Por exemplo, o banner que vocês estão vendo aqui, que eu fiz com o logotipo do grupo. Essa venda, para mim, foi totalmente virtual. Eu não tive contato, eu encomendei conversei com a empresa pelo WhatsApp, mandei a mensagem, mandei a imagem pelo WhatsApp, eles imprimiram, me mandaram o valor, que eu já fiz um Pix de pagamento, e teve o face-to-face? Teve. Eu fui lá buscar o banner. Eles poderiam também ter entregue, mas entregaram no momento correto, no prazo correto, da forma que eu queria, até antecipado, superaram as expectativas aí. E isso, aí é que entra a pergunta, isso foi o B2C. Tudo isso que a gente está falando se aplica, você já mencionou, tanto nas vendas entre empresas, o B2B, como direto para o consumidor, o B2C, certo? Isso aí. Não, ele aplica para qualquer segmento, né? Posso usar segmentos do B2C, são inúmeros os exemplos, né? Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de novo de B2C, né? A venda digital vai tirar, principalmente nos produtos que são mais fáceis de comprar, vai tirar a necessidade de um vendedor? Não totalmente. Porque eu vou te dar um exemplo. Você compra um notebook ou algum dispositivo da Apple online, totalmente. Você compra e entrega na tua casa. No entanto, muitas dessas lojas mantêm lojas conceitos para que você vai lá, teste o produto, tenha a experiência de usar o produto e depois você compra na sua casa. Elas às vezes nem vendem. E vai precisar de uma pessoa lá no balcão ou lá na mesa te explicando como é que funciona esse produto para que ela possa vender depois no digital, no e-commerce, totalmente produto. Então precisa. No B2B também. Você tem ferramentas super interessantes. Você tem ferramentas, o Navigator do LinkedIn para você prospectar cliente. Então, uma empresa pode comprar a ferramenta aí, estou fazendo propaganda, mas não deveria. Mas você pode comprar a ferramenta do LinkedIn para que os seus vendedores prospectem cliente utilizando o LinkedIn. Você tem o WhatsApp, que é uma ferramenta melhor que o WhatsApp para você conversar com o seu cliente, conversas rápidas, passar mensagens curtas. É um aliado. O Google Meeting, para você fechar, fazer uma videoconferência com o seu cliente, fechar, ele levantar a mão, poder falar com você poder projetar a sua proposta. É uma ferramenta digital. O DocSign, para que o cliente seu possa assinar o contrato, já lá com o certificado digital, que o próprio nome já diz, já é digital, possa assinar o contrato. Tudo isso está aliado, né? Então não tem inimigo aí, não tem ou, é e. É o vendedor com as ferramentas digitais, com o mundo digital, e não vai acabar o vendedor, pessoa física, agora ele tem que se adaptar. Para adaptar tem que estar atual, tem que estudar. Exato. Eu, por exemplo, todo ano eu estudo alguma coisa. E assim, sugiro inclusive que as pessoas que queiram seguir na carreira de vendedor, qualquer pessoa, aproveitem essa época aí de pandemia, de lockdown, que a gente tem que ficar em casa, e eu recomendo fique em casa, para aprender. Porque nunca teve tanto conteúdo disponível, conteúdo de qualidade na internet para assistir. Você vê a Universidade de Harvard disponibilizando conteúdo. A nossa Universidade de Ohio
disponibilizando conteúdo, as empresas disponibilizando conteúdo. Então, assim, aproveitem, estudem, porque se vocês ficarem ultrapassados como vendedores ou em qualquer outra profissão, provavelmente serão substituídos pelos e-commerce, pelas vendas digitais. Mas se vocês se adaptarem à nova realidade, e para isso precisa estudar, e aí estudar não é só formalmente, pode usar todos os meios à disposição aí, vocês vão ter um lugar no mercado. Sempre haverá lugar no mercado para vendedores e para profissionais competentes. Estudem. A maneira de estudar mudou também. Aproveitem. Exatamente. Eu acho que o se manter atualizado é o principal. E aí eu posso falar um pouquinho até da minha experiência mesmo, que eu venho da área jurídica, é a minha formação básica, a área jurídica sempre muito formal, e a área jurídica passou por uma digitalização muito forte recentemente. E tem vários profissionais que não conseguiram ainda se adaptar e estão tendo problemas em relação a isso. E isso agora são todas as áreas. Estou falando da área jurídica porque é uma mais, vamos dizer, extremista, assim, que vem totalmente do papel e agora está indo totalmente para o digital. Mas hoje em dia precisa estar atualizado, as pessoas precisam acompanhar, se atualizar. Como você mencionou, na internet tem muito conteúdo pago, conteúdo gratuito, que você aprende por conta própria ou com aulas programadas. É importante estar acompanhando os treinamentos. A própria Ohio, acho legal que você mencionou, ela está com vários cursos aí online, lançando agora, os próprios MBAs. Em breve a gente já deve ter algumas novidades aqui para o nosso grupo. Aí já vou parar por aqui, porque é surpresa, mas já estamos em conversas com a universidade por conta disso. E eu acho que é muito importante essa questão de realmente se atualizar, de estar ciente de todas as ferramentas. Eu acho que o cinto de ferramentas hoje tem que aumentar muito mais. Tem que estar muito mais preparado, mais ciente de tudo, usar todas essas ferramentas digitais que estão disponíveis para, inclusive, se diferenciar. E aí, eu falando um outro exemplo aqui, já voltando, aí já na área de consultoria, a área de consultoria empresarial sempre é algo com muito papel, com muito relatório, com muita informação física. E um dos diferenciais que a gente tenta fazer, que a gente busca fazer na OBC é sempre trazer tudo digital, da forma digital, entregar para o cliente de forma digital, fazer as apresentações num formato específico, os relatórios de resultados disponíveis 24 horas no celular para todo mundo. Então, acompanhar essa evolução para o digital, porque isso realmente, por incrível que pareça, é um diferencial muito grande para o vendedor exponencial. Estou certo? Com certeza. Seja digital. O vendedor exponencial, ele também é digital. Eu tenho pesquisado aí muito nesse último ano, principalmente, sobre o que é ser digital, né? As pessoas falam, digital é saber mexer ali, né? O digital é o seguinte, aproveitar a enormidade de ferramentas disponíveis para atender o seu cliente da melhor forma possível. É lógico, o vendedorzinho de papel, que você vai imprimir uma proposta, vai lá na porta, vai ser difícil, gente. Não vai sobreviver ao longo do tempo. Vão existir? Vão, para segmentos muito específicos. Agora, se adaptem, estudem qual é a melhor maneira de você reduzir o esforço do seu cliente. Então, quando a gente fala em DocSign para o cliente assinar um contrato, você está reduzindo o esforço. Ele não precisa reconhecer firma, ele não precisa colher 4, 5 assinaturas. Você simplesmente cita na ferramenta quais as pessoas que deverão assinar da parte do cliente de sua parte, e o próprio ferramenta controla quem já assinou. Imagina isso, olha o tanto de esforço do cliente que você eliminou. Quando você faz uma reunião no Google Meet, você não tem que tomar um cafezinho com o cliente, você pode ser objetivo, estudar melhor a empresa do seu cliente, conversando com ele, você está ajudando, você está economizando o tempo do seu cliente, que está podendo fazer outras coisas e atender mais outros tipos de fornecedores que ele tem. Então, assim, quando você, ao invés de fazer aquelas propostas cansativas em PowerPoint, que tem um monte de item, você é objetivo. Hoje tem ferramentas para você fazer animação, que o cliente clica, dá a própria colaboração na sua proposta, que antes você ia levar uma proposta, aí você chegava, o cliente falava assim, eu preciso disso, aí você anotava, fazia outro PowerPoint, às vezes tinha que imprimir e levar.
Hoje não, você tem ferramentas colaborativas que falam, isso aqui é minha proposta. Você convida o seu cliente a editar a sua proposta, ele edita a tua proposta e você já sabe o que ele quer. São ferramentas. Então, assim, o vendedor que não se adaptar, mas só vai se adaptar os vendedores novos. Não é verdade. Eu conheço vendedores, e vários, não é conheço por exceção, conheço vários vendedores acima de 60 anos, acima de 70 anos, que estão totalmente adaptados a essa nova realidade. É uma questão de atitude. Atitude. Aproveitem os conteúdos que estão disponíveis. Gente, tem muito conteúdo. Eu, por exemplo, fui muito questionado sobre essas questões. Sou sempre muito questionado sobre questões de e-commerce. A gente vê o e-commerce crescendo 30% ao ano. Ou seja, a gente vê o mercado livre fazendo centros de distribuição logística ao longo do Brasil inteiro, crescendo. Falei, como é que eu vou? Eu preciso entender essa realidade. E eu pus na minha cabeça que eu precisava estudar sobre e-commerce. E estudei 6 meses sobre e-commerce e fiz algumas POCs aqui sobre e-commerce para entender como é que funciona. E, gente, são as mesmas coisas. A ferramenta tem disponível, você aprende a usar a ferramenta, mas o cliente do e-commerce ele tem as mesmas dores de um cliente grande do B2B. Ele quer ser atendido rápido, ele quer mandar um e-mail, uma mensagem, quer que você responda. Ele quer falar com você quando o produto não está satisfatório. O que diferencia é a atitude. A ferramenta está lá e é a maneira com a qual você se relaciona com o problema que o cliente seu relata, com a oportunidade que o problema seu relata. Então, e tem ferramenta, tem e-mail. E-mail já é uma coisa antiga, mas eu ainda uso e-mail. Tem o WhatsApp, tem chat. O cliente fala, você tem que responder. É a mesma atitude que você tem que ter um cliente gigante. Então, mas é lógico que é necessário que eu conheça as ferramentas e as possibilidades para que eu possa fazer isso. Então, atualize-se. É um tema super importante. Muito bacana. Não, com certeza. Eu acho que estar antenado com isso é muito importante mesmo. É o que vai ser... E ainda, é diferencial. Esse eu acho que é o ponto. Ainda é um diferencial quem está já atualizado, quem está acompanhando toda essa evolução, toda essa digitalização que a gente está vivendo. Não é, apesar de já ser o novo patamar, o mínimo exigido, ainda tem muita gente que precisa chegar lá. E nós aqui já conseguimos estar isso antecipado nesse ponto. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Antes de só ler o comentário, temos uma pergunta aqui. Eu só queria relembrar para os que entraram depois e estão acompanhando a live, que vai ter o sorteio do livro, de 2 livros do Augusto. Ele disponibilizou 2 livros para nós, então não deixem de dar o like lá no post principal dessa live aqui no Instagram da OBC. Então é só dar o like, aí amanhã eu vou fazer o sorteio virtual e depois a gente entra em contato com os sorteados, mas nós vamos postar o sorteio virtual, como aconteceu, tudo certinho. Mas não deixem de dar o like, porque é a partir dali que eu vou pegar a lista. Boa. E aqui, vamos lá, fazendo... tem uma pergunta aqui do Sobreira Guedes. Vamos lá. Primeiros comentários. O vendedor precisa ser um facilitador da vida do cliente, sem dúvida. E também do TIC-BR, usar e saber o máximo das ferramentas disponíveis. Também é isso aí que a gente está mencionando. Conhecer as ferramentas, o que você tem disponibilidade e realmente utilizar isso para seu vendedor exponencial conseguir atingir o seu sonho. E aí vem a pergunta aqui do Sobreira Guedes. O que você acha do Salesforce, Augusto? Se você pode falar se usa, recomenda, não recomenda? Então, é difícil. Eu não uso, não tenho experiência com Salesforce, então eu não gostaria de fazer comentários, porque realmente eu não uso, não tem comentários nem negativos nem positivos. Mas eu gostei muito do comentário que essa pessoa fez aí. Esse vendedor provavelmente fez, ou vendedora, fez sobre ser o agente do cliente, o representante do cliente. É um facilitador. Facilitador. É verdade, mas assim, é uma coisa que eu costumo responder muito, né? O vendedor exponencial, ele tem que criar uma cultura de vendas em toda a cadeia da empresa que ele representa. Ou seja, todo mundo é vendedor. O cara da contabilidade é vendedor, o cara da portaria é vendedor, o cara tem que sempre estar pensando no cliente, né? E o vendedor exponencial que consegue traduzir os valores da empresa dele, as questões da empresa dele
e juntar com as necessidades do cliente é um cara vencedor. E para isso, ele tem que fazer com que a empresa pense cliente. Né? Então, assim, se você vende serviços e emite e trabalha na contabilidade ou na área financeira e emite uma fatura errada para o seu cliente, você está depondo quanto a sua empresa. O vendedor ou o cliente não ficará satisfeito. Se você é uma pessoa que trabalha na portaria da empresa e recebe mal os visitantes, o cliente que eventualmente vai visitar a sua empresa, você está agindo contra as vendas. Então, é responsabilidade do vendedor exponencial, para além de vender, de criar essa cultura de vendas dentro do negócio da empresa ou do próprio negócio que ele representa. Todo mundo pensa cliente a todo tempo. E que saiba que as empresas e os negócios existem para servir o cliente. Né? Porque, logicamente, a empresa existe por duas maneiras. Né? Primeiro, para dar lucro e segundo, para servir o cliente dela. E se ela faz isso bem, e se o vendedor cria essa cultura em todos os entes da empresa, com certeza o vendedor será cada vez mais exponencial e a empresa também. Perfeito. Eu só estou acertando aqui que a minha bateria, por alguma... Estou de volta aqui, desculpa. Voltou. A minha bateria ela está antes de... Voltei, estou aqui. Só para a bateria não acabar. Ela estava carregando o celular, mas por algum motivo ele não... Opa! Por algum motivo ele não está carregando. Então vamos lá. E deixa eu só conectar certo aqui, gente. Só um minuto, por favor. Questões técnicas que estão presentes no nosso dia a dia digital hoje em dia, né? Acontece. Vamos lá. O que não está carregando? Deixa eu tentar mudar aqui. Tem que ter o backup também. Eu acho que ele está carregando sim. Vamos lá. Joia, legal. Então vamos lá. O ponto que eu queria mencionar, desculpa essa falha técnica aqui, gente. Vamos lá, vendo os comentários aqui de novo, o diferencial competitivo do vendedor exponencial é o quão mais rápido ele se adapta ao mundo digital. Perfeito, eu acho que é bem isso daí que a gente está falando. Sobre ele, obrigado, Augusto. Eu perguntei sobre o Salesforce porque queria saber se sou o único que não gosta. Eu acho que tem várias pessoas aí que gostam e que não gostam. Eu já usei. Acho que tem algumas ferramentas que são muito interessantes, muito funcionais. Eu acho que tem outras que acabam complicando demais o mundo dele. E outra aqui do Chico BR, a vida é constante. Estamos sempre negociando com filhos, esposa, professor, um advogado. A vida é uma negociação e vendas. É isso daí. Então, não, com certeza eu acho bem interessante esse ponto. A gente está sempre vendendo alguma coisa, seja vendendo a gente mesmo, vendendo o nosso produto, vendendo para a empresa. Acho bem interessante isso daí. Agora, um ponto que eu queria mencionar, Augusto, que eu acho legal que você mencionou, é essa questão de que todo mundo é vendedor. Eu passei por uma experiência no passado que foi bem interessante. Assim, na época eu era gerente, trabalhava também numa empresa grande de TI. Em dado momento, uma das pessoas que trabalhava junto no time, ela fez uma fatura errada. Como bem o exemplo que você mencionou. Nossa, meu Deus, e agora? Eu mandei a fatura errada para o cliente, como é que vai acontecer? Eu falei, espera, calma, o que aconteceu? Vamos lá. E ela tinha feito um valor, colocado um item a mais para o cliente na fatura. Eu falei, e se você vender esse item para esse cliente? Você já pensou nisso? Ah, não, mas eu não sou de vendas, não sou da área. Eu falei, ué, por que não? Vamos lá, vamos tentar. Entramos em contato com o cliente, explicamos a situação e tal, mas olha, esse é um item que vai te custar tanto e vai te trazer tal benefício. A pessoa gostou da ideia. Não, ok, tá perfeito, eu pago a fatura, me manda o serviço que eu vou querer. E aí ela fez a venda. Na hora, a pessoa que estava assim, super preocupada de ter cometido um erro, depois virou e falou, poxa vida, e foi possível reverter essa situação e ainda fazer uma venda. Exatamente. Então, é por isso que eu gostei desse comentário que você fez, que todo mundo é vendedor, pensar de ponta a ponta na cadeia, porque às vezes a oportunidade
surge ali num momento, num erro ou até numa conversa ali de 5 minutos. Então, acho bem interessante esse ponto e sempre pensar nisso, na venda. Você tem que pensar sempre, né, que todo mundo é um vendedor. Eu tenho uma história, essa que ficou de fora do livro. Na empresa anterior que eu trabalhava, aconteceu um erro, né? A empresa produziu um produto aí ruim, com defeito e tal, e o cliente era um cliente muito grande, o cliente reclamou, era uma venda muito grande, de milhões, e o cliente reclamou, e na época nós mandamos um vendedor lá, eu era pré-vendas, eu não era vendedor, e eu fui acompanhá-lo. Era o melhor vendedor que a gente tinha, era um cara muito bom, um cara exponencial. Tem histórias dele aqui, não deu para contar no livro, porque senão ficava muita história. Mas esse cara era um problema muito sério e o cliente colocou na época por fax, isso foi em 1999, que queria cancelar todo o pedido. Era uma indústria e seria um prejuízo muito grande, porque já havia sido produzido e coisas desse tipo. E aí nós chegamos nessa indústria, eu com esse vendedor, e esse vendedor começou a conversar com o cliente e falou: olha, eu queria dizer o seguinte, a gente errou, foi colocado tal matéria-prima ao invés dessa. Esse produto, o produto era um cabo de fibra ótica. Esse produto ele realmente não serve para a aplicação pela qual você comprou, tá? Para a qual você comprou, mas esse produto ele serve para uma outra aplicação que você usa aqui. Ele conhecia o cliente e tal. Você pode instalar ele de forma induto, né? Em vez de instalar aéreo, porque ele tem defeito, ele vai cair, vai estragar. Você pode instalar induto. Então é o seguinte, por que você não fica com o produto? Eu te dou um desconto, lógico, que a gente errou e foi super transparente, falou tudo que a gente tinha errado. Eu achei uma coisa sensacional. É uma pessoa que errou, aconteceu isso, inclusive eu te coloco para conversar com a pessoa que errou dentro da fábrica, para ver que a gente não foi proposital e tal, e você pode utilizar o produto para isso. E o cliente aceitou utilizar o produto, e aí ele acompanhou todo esse processo, e passados 2 dias o cliente comprou mais. Entendeu? Ele comprou mais, falou assim, quer dizer, ele foi lá, utilizou um erro que aconteceu devido à produção mal feita de um produto, foi transparente com o cliente, pôs o cliente para conversar com a pessoa que cometeu o erro, trouxe alternativa para o cliente para aquele produto para não precisar ser devolvido e depois vendeu mais. Então esse que é o ponto. Todo mundo é vendedor, a fábrica é vendedor, o cara que produz é vendedor. Então assim, tem que buscar esse tipo de coisa sempre aí com as equipes, essa cultura. Não, com certeza. Eu acho fundamental isso, de realmente sempre ter essa cultura de buscar o resultado, de buscar a venda. Para atingir o sonho, que esse é o vendedor, é o que eu busco, o vendedor exponencial. E aqui está o comentário da Anete sempre falando aqui também, que não só vendendo, mas também negociando a vida. Na vida nossa, a gente não só vende, a gente negocia muito também, com certeza. Concessões de um lado, concessões do outro, esse é o objetivo. E aí vem um ponto, a gente já está 8h20 aqui, para a gente falar do famoso pós-venda, que até agora a gente só falou da venda, vamos vender. Ok, vendi. Mas lembra que lá há pouco tempo atrás eu falei, não podemos só olhar para a meta de realmente vendi, vou para o próximo cliente e esquece aquele que já foi vendido. É preciso garantir que o pós-venda, que o atendimento ao cliente, que realmente a atenção dispensada para o cliente seja muito boa. O que você pode compartilhar conosco nesse tópico aí, Augusto? Você sabe que eu sou muito questionado aí nas palestras que eu faço, né? Quando eu fazia naquele tempo que podia ser presencial, as pessoas falam, primeiro é o seguinte, o pós-venda a gente coloca assim só para ficar didático, né? Porque não existe pós-venda. A todo momento, cara, a gente acabou de falar isso, você está fazendo pós-venda. Quando você está produzindo um produto, um serviço, a sua fábrica, a empresa que você representa está fazendo um pós-venda. Mas, trazendo para o pós-venda de como a gente conhece aí didaticamente falando, é uma fase que eu fico muito triste, porque eu olho para vários vendedores que eu conheci, e eles ignoram essa fase de dar atenção ao cliente. Muitos deles, eles vendem e querem partir para outra. Não o vendedor exponencial, porque o vendedor exponencial ele presta o carinho ao cliente. E quando é uma coisa que é nonsense, porque se você der a atenção necessária para o seu cliente,
ser proativo com o seu cliente depois que a solução está implantada. Eu vejo muito vendedor, não os exponenciais, que o cliente liga reclamando de alguma coisa ou manda uma mensagem reclamando de alguma coisa, ele fala, isso aqui não é da minha área mais, eu já vendi. Isso é um absurdo total, porque pensa o seguinte, se você é um vendedor exponencial, qual que é a forma de você vender mais fácil? É com clientes que você já vendeu, você já conhece, você já encantou o seu cliente, ele vai comprar de novo. Então, assim, trate ele como se fosse sua família, porque ele é sua família, ele está garantindo o seu sonho. Então, seja proativo, tenta antecipar o problema, entendeu? Eu muitas vezes, uma vez eu estava no Rio de Janeiro e aí a gente vende telecomunicações e de repente aconteceu um problema no Rio de Janeiro, que lá, engraçado, no Rio de Janeiro tem um túnel que praticamente passam os cabos de quase todas as operadoras de telecomunicações, que é um lugar para ligar uma região lá do Rio de Janeiro. E aconteceu um acidente lá, de forma que foram rompidos esses cabos. E eu já imaginei que poderíamos ter problema com os clientes. Eu estava no Rio de Janeiro, isso já era tarde, eu estava assistindo, na época, um jornal lá, que passa tarde, e eu falei assim, vai dar problema. Vai dar problema, é uma questão de tempo. E amanhã, a hora que eu acordar, que o cliente normalmente usa o serviço de telecomunicações durante o horário comercial, vai dar muito problema. Então, eu peguei meu telefone, liguei e falei assim para o cliente, olha, desculpa te ligar a tal hora, mas assim, eu acho que você vai ter problema. Aconteceu isso, isso e isso. Nós estamos já atuando. Isso deve demorar entre 4 e 6 horas. No caso, era uma coisa muito grave. Mas nós já estamos atuando. Eu queria te avisar. Ele falou, nossa, que legal, cara. Eu nem sabia, estava dormindo. Eu falei, mas eu gostaria que você soubesse, porque se amanhã você vai acordar, a sua empresa vai estar provavelmente com algum problema. E aí eu gostaria que você fosse a primeira pessoa a saber. E mais, eu gostaria que você tivesse toda a consciência que a nossa empresa está atuando no problema. Cara, o cara virou nosso fã da nossa empresa. Então, assim, toda vez que tinha coisa nova, assim, ele, inclusive, ele tirou todos... normalmente, o serviço que eu vendo, não tem só um player vendendo no mesmo cliente, tem vários, né? Ele gostou tanto que ele tirou todos os outros players que tinham serviços prestados a ele e colocou só a nossa empresa, por essa atitude de dar o customer care, né, o carinho com o cliente aí depois. Então, gente, aproveite isso. É importante a todo tempo, movimente a empresa que dê carinho para o seu cliente. Toda hora é pós-venda. A hora que você conhece uma pessoa já é pós-venda, mesmo que você não tenha vendido. Não, perfeito. Eu acho que é isso. Um ponto que eu sempre procuro fazer em todos os casos de venda, de projetos, é criar esse relacionamento, né, para a OBT, que é um dos nossos focos, um dos nossos pontos de foco, realmente criar esse relacionamento. E até hoje, eu tenho, com todos os projetos que eu passei, eu tenho contato com as pessoas, seja na área de venda, seja na área produtiva, de realmente criar esse relacionamento. Porque hoje eu estou lá executando um projeto, amanhã eles têm o cliente pode ter uma nova necessidade e me procurar novamente. E eu achei legal esse ponto que você mencionou, Augusto, de, não estou mais nessa área, não é mais problema meu. Eu já passei por essa situação também. Eu acho que eu já ter mudado, está em outra área dentro da empresa que eu estava trabalhando, e um cliente antigo me procurar, olha, eu preciso daquela situação, e eu tinha essa possibilidade de falar, não é mais comigo, eu não estou mais nesse processo. Mas não, eu expliquei isso para o cliente, falei, olha, eu não estou mais nesse processo, mas eu vou te ajudar nisso daqui e vamos até o final. E eu segui com o processo dele até o final, atuando junto com outro time, com outro processo, porque para criar realmente esse relacionamento, isso no final deu um resultado. Foi muito bom, o cliente ficou contente, isso virou até uma premiação na empresa que eu trabalhava. Então, eu acho que essa questão aí de realmente você focar no cliente, na necessidade de manter esse relacionamento, acompanhar o que está acontecendo, é fundamental. E aqui até os comentários, aí a gente teve bastante comentário nesse ponto, o André Barbosa falando que estava esperando esse assunto também. A Anete, o pós-venda, na verdade, é garantir que as coisas sigam funcionando para o cliente e manter um relacionamento com o cliente, sempre querer o melhor para ele, ver como podemos ajudá-los. Perfeito. Tiki, esse tema pós-venda, acredito que seja um pouco falho nas empresas. O vendedor que se honre não pode ter medo de clientes. Perfeito, os dois pontos. Eu acho que realmente
às vezes falha isso, seja em qualquer ramo, seja em qualquer empresa, seja qualquer tamanho. O acompanhamento do cliente ele precisa ser muito bom pelo vendedor, por quem está atendendo, por quem está dando o suporte para o cliente. Aí a Anete continua. No pós-venda, a gente às vezes pode realmente estabelecer uma relação valiosa e especial com o cliente, podendo ajudá-lo para resolver o que ele precisa. Perfeito comentário. O cliente vê o nosso comprometimento e reconhece. É muito bom. Exatamente. Aí Daniel Navarro, transparência e verdade. Transparência e verdade. Não pode ser só papo de vendedor. Exatamente isso aí, Dan. Papo de vendedor não cola mais hoje em dia. E a Anete, de novo, é se colocar no lugar do cliente também. Fazer aos outros o que gostamos que façam para nós. Esse é o ponto. Eu acho que gostei desse ponto que a Anete colocou também, de que, assim, como que a gente gostaria de ser tratado? O que eu quero do cliente? O que vai me encantar como um cliente? Falo para vocês aí, esses dias eu precisei comprar um livro, fui atrás, estava buscando, liguei numa livraria próximo daqui, eles não tinham, fui para o online. Eu recebi, além de comprar o livro que eu queria, da forma que eu queria, no preço que eu queria, o livro chegou em 2 dias aqui em casa. Então, é difícil, tem que trabalhar com a concorrência, com as tecnologias, com a forma e evitar concorrências, tá? Para não ter, para acompanhar a concorrência, para não ficar para trás. Isso aí. Empatia também. É o pós-venda que fideliza o cliente. O Sobreira aqui está falando também. Exatamente. Eu acho que essa questão é bem comum para todos. Quem já não passou por um atendimento ruim, vamos dizer assim, principalmente individual, no B2C, problemas, vamos pegar aqui os mais altos, que são as companhias de telefonia móvel que a gente tem aqui, principalmente no estado de São Paulo, as principais aí que são campeãs. Atendimento em banco, muitas vezes é difícil, mas imagina essa situação numa negociação que nem de alto valor, no B2B, se não tiver o atendimento correto. O que vai acontecer é que, obrigado, não precisamos de vocês aqui. Preciso de alguém que me solucione, que traga a solução para o meu problema, e não alguém que seja mais um problema para eu resolver. É por aí, né, Augusto? É isso aí, cara. Assim, o pós-venda não é pós. É um processo que a gente fala ongoing. Está sempre acontecendo desde o momento que você conhece um potencial cliente. É sempre ser você, sempre ser transparente, sempre dar atenção ao cliente. E isso cria um ciclo virtuoso, né? Porque o cliente vai e volta, vai falar bem de você. Eu costumo sempre usar a palavra, já usei várias vezes aqui no tempo que nós estamos falando, conquiste fã. Seu cliente tem que ser seu fã. Tem que ser fã de você, vendedor exponencial, tem que ser fã da empresa que você representa, do negócio que você representa, porque você pode ser a sua própria empresa, né? Então, você tem que ter fãs. Provoque esse sentimento, entenda seu cliente, entenda que você pode ajudar ele. E no final, ele vai ficar muito agradecido, porque lembre-se, e você vai estar resolvendo um problema para ele. Exatamente, muito bom. Eu acho que a gente pegou aqui várias dicas que nem o pessoal estava mencionando, acho que é interessante. Eu acho que essa aqui, pegando essa última que o Augusto mencionou aí, de realmente tornar o cliente, fazer do cliente ser o seu fã da sua empresa, fã da sua solução. E para isso, precisa ter transparência, resiliência, estar antenado com as tecnologias de hoje em dia, estar bem atualizado no mercado, conhecer o seu cliente, para fazer um acompanhamento da venda, entre aspas aqui, que o Augusto colocou, o pós-venda, que acontece no dia a dia. É muito importante todos esses pontos para realmente se tornar um vendedor exponencial. E aí eu queria fechar com, acho que é o grande tema que a gente abriu aqui a live, que o Augusto mencionou, e você, Augusto, depois você me complementa aqui, que é o teu porquê para fazer a venda. O seu sonho, a sua motivação, o motivo pelo qual você vai buscar aquela venda e vai utilizar a sua meta como um multiplicador, como um degrau para realmente chegar aonde você quer chegar. Eu acho que o porquê, esse é o cerne da questão para se tornar um vendedor exponencial. É isso aí, né, Augusto? É isso aí, gente. Assim, como um recado aqui que eu gostaria de deixar para vocês, né? Movimentem-se pelos seus sonhos, né?
E aí, tanto faz ser vendedor, porque, como foi dito aqui, né, todos nós estamos negociando algum tempo, em alguma hora, em algum momento, né? Então, movimente pelo seu sonho. Nós estamos passando momentos difíceis, né, na humanidade, no nosso país, mas, assim, mira no seu sonho, não deixem as coisas ao seu redor desviar do seu sonho. E aí você vai ser exponencial, porque você vai ter um propósito. E aí você busca esse propósito e vai realizar coisas incríveis, sejam em vendas do vendedor exponencial, vendedor do Moonshot Sales, seja em qualquer área da vida. Então, se você colocar seu sonho na frente e ir lá buscar Moonshot, tiro na lua, olhando da terra, melhor, né? Porque o impossível tem menos concorrência, né? O impossível tem menos concorrência. Acho que o Walt Disney já dizia isso, né? Vou Isso, a buscar frase onde do é Walt muito Disney. difícil, onde é impossível, porque tem menos concorrência. Então, eu queria deixar essa É isso. mensagem aí, agradecer a presença de todos. Quem tiver dúvidas sobre livro, sobre venda, quiser trocar mensagem comigo, pode entrar no meu perfil lá do Instagram e do LinkedIn, que eu vou estar à disposição para responder as perguntas. E compre o livro lá na amazon.com.br em português e no .com que você compra a versão em inglês, aí, principalmente quem é de Ohio e quer praticar um pouquinho de inglês. Obrigado aí, Fabrício. Exatamente. Exatamente. Gente, muito obrigado aí pela participação. Amanhã nós vamos fazer o sorteio aí dos 2 livros que o Augusto gentilmente cedeu para nós. Agradeço aí todos os comentários do pessoal que participou. Foi muito bacana. Eu acho que teve uma participação muito legal das pessoas aqui. Digo mesmo, nós temos o nosso grupo aqui dos alumni da Ohio University, os brasileiros aqui. Quem quiser fazer as postagens lá, fazer perguntas, nós estamos disponíveis. A OBC também disponível aqui para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato, saber um pouco mais aí sobre esse mundo de vendas e outras questões da consultoria. E mais uma vez aí agradeço a participação de todos, achei que foi muito bacana essa live. Augusto, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelas iniciativas, pelas ideias, insights aí trocados. Agradeço bastante aí a sua participação. E, gente, aproveitem o feriado com consciência, fiquem em casa, recomendo também, quem puder, quem tiver que sair, use máscara, nós estamos num momento difícil, é um momento aí da gente realmente seguir aí as orientações médicas. Então, desejo saúde e paz para todo mundo, um bom feriado, uma boa Páscoa e até o próximo evento, gente. Muito obrigado. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.